Então vamos lá, tá? Para hoje, a nossa proposta é dar continuidade aí acerca ainda desses temas pedagógicos, né, de reflexão pedagógica. E hoje um tema muito legal que eu particularmente tenho muito apreço é falar sobre a organização do trabalho pedagógico, né, especificamente na educação infantil. Então, é o item 25 do nosso edital. E hoje a gente trouxe alguns conceitos aí para a gente poder refletir mais sobre a questão de como se dá essa organização a nível técnico, né, e a nível contextual. Então, quando a gente fala de organização, a palavra-chave que vem à mente logo aqui é planejamento, tá? Não podemos esquecer. Boa noite, amado. E aí, como objetivo, gente, prescindível para a gente poder trabalhar sobre esse tema, estudar, aprofundar sobre esse tema, é compreender a importância da organização do trabalho pedagógico na educação infantil, entender a importância das diferentes metodologias e estratégias do ensino na educação infantil, bem como fazer uma reflexão sobre o papel do educador na promoção do desenvolvimento integral da criança na educação infantil. Desenvolvimento este integral que vem sendo aí trabalhado desde as primeiras aulas e que a partir da gente estar voltando aí a nossa ao nosso conteúdo de legislação, vocês vão compreender melhor. Eu acredito que vai fechar mais, né, dar liga a essas ideias, no sentido de entender que todo o desenvolvimento integral ele está registrado na nossa legislação, né? Versando aí principalmente sobre o acesso aos direitos da criança e do adolescente. Vamos lá. Então, quando a gente fala da organização do trabalho, a gente tem que entender primeiro o que que é. Basicamente, é uma ação, é um processo de planejar e estruturar intencionalmente a atividade educativa dos professores, gestores e outros agentes envolvidos que estão lá registrados no projeto político-pedagógico da escola, configurando, então, uma etapa reconhecida oficialmente no Brasil como primeira da educação básica. Então, gente, é importante a gente ter em mente que a organização do trabalho pedagógico tem como base o ato do planejamento, né? E que isso está incutido de forma geral dentro do nosso PPP, né? O PPP que é a certidão, a RG aí da nossa escola, e que há alguns anos isso foi sendo, né, colocado também para a etapa da educação infantil, né? Haja vista que essa etapa a gente vai ver mais um pouquinho à frente, ela não era trabalhada, né? Até surgir a LDB, surgir as novas concepções e as novas teorias pedagógicas, a gente não tinha aí o trabalho voltado, né, do ato de planejar, da organização desse trabalho para a educação básica na etapa da educação infantil. Isso, então, foi reconhecido, foi introduzido a partir da LDB, né? O fato é que a organização do trabalho pedagógico, essa questão e essa ideia de fato, né, conceituar e configurar aí o que seria o trabalho do professor, dar realmente noção, né, à existência de algo técnico para essa profissão, é uma ação que norteia essa construção de ideias, né? A organização e avaliação contínua do trabalho educativo, tanto em creches quanto em pré-escola, que é essa etapa que a gente vai estar falando. Mas o que é que define, de fato, né, a organização do trabalho pedagógico? Como que eu posso pautar isso e definir isso? Então, eu tenho aí princípios e fundamentos a serem considerados pelos diferentes sujeitos. Não é necessário pensar na organização do trabalho, porque há uma diversidade de personalidades, pensamentos e ações, ideias e até mesmo teorias, né, mas abarcadas em princípios e fundamentos que consideram essas especificidades, a estruturação das relações e a própria dimensão do trabalho pedagógico, né, do que é o trabalho pedagógico, a relação com as famílias e a comunidade, também a relação da coordenação e a avaliação dos processos nas ações envolvidas,
Então, hoje não mais é algo distante deste contato. E também são definidas atividades aí educativas específicas, né? Já preconizada na nossa BNCC para essa etapa do ensino, onde deve-se ter um trabalho de crianças a partir de 0 até 5 anos. Então, a organização do trabalho pedagógico para a educação infantil é interessante a gente ter em mente, que é algo relativamente recente na nossa história, né, na história brasileira. É uma, antes da LDB e antes das novas configurações das teorias da educação, né, dos teóricos da educação, em especial o nosso educador Paulo Freire, não se tinha a visão da importância, né, de se organizar, de se planejar, de ter, de fato, uma ação técnica aí para essa etapa do ensino. Então, o trabalho pedagógico hoje, ele tem sentido, né? Ele é pautado em conceitos, em ideias, que traz ali aquela questão, né, do desenvolvimento da criança, do seu acesso a outros direitos, da sua importância enquanto ser que teve primeiro contato somente com a família, normalmente, e que precisa abarcar novos conhecimentos, né, e que precisa ter sempre uma atenção à sua idade, à sua idade e à sua realidade. Então, o trabalho pedagógico hoje, né, o fazer a didática, o fazer essa transmissão de conhecimentos, ela pauta em alguns aspectos que eu coloquei aqui para vocês, alguns pontos, né? De fato, hoje a gente tem como ter algo técnico, observar as circunstâncias técnicas do profissional, né? Dentro dessa questão da etapa da educação infantil, dos profissionais da educação, né? Primeiro, articulação. Então, é preciso articular as experiências infantis com os conhecimentos do patrimônio científico, cultural, artístico, ambiental, técnico e tecnológico. Então, fazer mesmo essa ligação com toda a vivência da criança, né, na observância desses atos ou desses pontos, dessas áreas, afora do ambiente da escola, observar a sua promoção ou visar, né, o seu promover o seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, ético e até estético, propiciando autoconhecimento e autonomia, ampliar as relações sociais e afetivas positivas, né? Fazer com que a criança compreenda também que ela tem relações outras para além do, do envolvimento familiar. Isso também hoje faz parte, né? Considerando o desenvolvimento infantil e cognitivo dela. E a interação com o mundo físico e social já está atrelada. Outro ponto importante, né, e que faz muita relação com qual cargo que vocês estão pleiteando aí na prefeitura, que são as atividades ligadas também às necessidades biológicas da criança, né, necessidades fisiológicas, necessidades de troca, de se reconhecer, e não menos importante, mas muito expressivo, inclusive a gente vai falar sobre isso novamente, que é a ludicidade, né, que é o ponto-chave aí para essa etapa da organização do trabalho pedagógico. A inclusão, né? O trazer a ideia da ludicidade como algo concreto, como realmente algo técnico, específico e especializado para essa etapa, muito pertinente, onde a brincadeira é como uma das atividades privilegiadas para a aprendizagem e para o desenvolvimento infantil. Então, não desconsiderar de forma alguma a ludicidade na organização do trabalho pedagógico para essa etapa do ensino. E por que é importante, né, organizar? Qual a importância da organização neste contexto? Então, logicamente, a organização do trabalho infantil é um processo complexo e crucial para garantir o desenvolvimento integral, desenvolvimento este que a gente tem falando, né? Nas suas potencialidades, nas suas fragilidades, nessa observância, na sua compreensão enquanto um ser indivíduo total, que tem acesso e necessita de outras demandas, mas que principalmente tem direitos garantidos, né? Quando a gente voltar a falar de legislação, e em especial
a voltar aí, pontuar o ECA, né, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, depois falar dos direitos humanos, por aí vai, a gente já vai começar a semana que vem a fazer sobre isso, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, talvez até na proposta da banca, né, quanto nessa tecla que eles estão batendo muito, em todo que versa sobre todos os conteúdos, que é a integralidade, né, tanto na área social, quanto na área da educação. E é importante a gente entender o contexto histórico, né, da modalidade, ou melhor, da etapa da educação infantil. Né? Falar de organização do trabalho pedagógico, eu mesmo sou apaixonada, porque a gente vem a entender essa questão do currículo, né? A inserção do currículo, a praxe pedagógica, a ação do professor em transmitir conhecimento. Mas o fato é que antes, na história brasileira, a educação infantil não era validada como uma etapa importante e que deveria ter uma atenção especial desse processo técnico enquanto profissional da educação. Né? Ela não era vista como uma etapa necessária e imprescindível. E isso foi mudando a partir das teorias, das concepções pedagógicas, né? Com o avanço dos estudos aí de Vygotsky, e depois chegou Paulo Freire, digamos assim, né? Num contexto histórico mesmo da coisa, nós temos aí desde o processo de redemocratização e a inclusão da criança com direitos e deveres também, mas principalmente direitos, né, garantidos desde a Constituição Federal e nas legislações das políticas públicas, né, assistência social, saúde, da própria educação e por aí vai. Então, houve-se uma mudança na visão também que tira o professor daquela centralidade da educação como um todo, em que ele era o doutor, o transmissor de conhecimento, né, e vai mudando essa percepção de que o professor ele é um orientador, ele é um mediador, né? Quando chega a incluir, então, a etapa da educação infantil na LDB, aí, de fato, a gente compreende, com as especificidades da idade que contempla essa etapa, que o educador ele é um mediador entre as experiências vivenciadas por essas crianças e os conhecimentos que são construídos ao longo do processo educativo. Então, vai desmistificando essa ideia, né, e ainda está em construção, mas é um pouco mais avançado, em que o professor agora se torna um mediador, né, onde ele vai trazer, sim, o conhecimento, onde ele vai, de fato, concretizar a sua função em termos de transmitir conhecimentos, né, na questão de conhecimento científico, mas atrelar isso a outras atribuições, né, tudo em consonância com a legislação e com as novas, né, concepções teóricas, certo? E aí a importância vem de você entender primeiramente isso, que a instituição da educação infantil, ela cumpre uma função sócio-histórica, especialmente aqui no nosso país. O dar importância para se organizar o trabalho pedagógico nessa etapa do ensino é um fato histórico muito marcante para a nossa história, né? Para a nossa vivência mesmo, para a nossa prática pedagógica, melhor dizendo. A ação pedagógica do professor, então, se caracteriza também por uma posição diferenciada, então, tira aquela ideia dele ser o centro do conhecimento, detentor do conhecimento unilateral, e assume-se como um mediador privilegiado, tanto do acesso à informação, da transmissão sobre as culturas, do conhecimento geral, né, não somente conhecimento científico, a formação de valores, hábitos e atitudes, entre outras coisas mais. Quem falou isso, inclusive, foi Vygotsky e Halo, né? E isso aí foi se introduzindo, então, enquanto situação importante para se colocar na pauta da política pública educacional. E aí chegou para a gente a partir da LDB, né? E vem se consolidando melhor nos últimos anos, a partir que os governos vêm construindo, de fato, estruturas para acolhimento dessas crianças, né? Como a creche e a pré-escola, que antes eram desconsideradas. Isso, então, traz aí para a gente uma importância contextual muito grande. Como eu falei, a gente tem dentro desse tema, desse assunto, nós temos essa importância contextual e importância conceitual, digamos assim, a gente poderia colocar, né? Contextual no sentido de como ela surgiu e como ela
foi considerada para se atuar nessa etapa do ensino, porque antes se falava em organização do trabalho pedagógico para outras modalidades da educação básica, né? Especialmente fundamental, 1 e 2, ensino médio por aí vai. Mas hoje já tem um ganho maior, já tem mais pesquisas acadêmicas, né? Já se tem mais, digamos assim, um cuidado, um olhar mais acentuado sobre isso. Uma das bases da organização do trabalho pedagógico na educação infantil, gente, é o reconhecimento dessa criança como um sujeito de direitos e protagonista de seu próprio desenvolvimento. Então, um sujeito autônomo, um sujeito que é um cidadão. Né? Então, esse olhar também da criança ser um cidadão, ser um indivíduo dotado de civilidade, onde ele tem direitos e deveres a cumprir, muda muito aqui a história. Né? Porque antes a criança ela não tinha essa percepção. Na vivência cotidiana, mesmo no seio da família e das outras políticas públicas, até ela se consolidar, não via a criança como esse ser cidadão realmente, como um sujeito dotado de direitos. Isso foi muito fortalecer, e a gente vai ver ao falar sobre o ECA, né? Então, uma das importâncias contextual que a gente tem é isso. A partir daí, deve faltar uma abordagem que valorize suas experiências, saberes e culturas, respeitando principalmente as suas individualidades ou especificidades, promovendo sua autonomia e participação ativa no processo educativo. Vamos lá. Até aqui vocês estão me entendendo? Tá tranquilo? Isso. Tem uma ponto aqui que a gente fala da BNCC, Paty. Muito breve, mas eu chego a pontuar, né? Essa garantia dos direitos da aprendizagem. Inclusive, eu faço a recomendação, gente, falei, né, na turma mais cedo, para a gente poder voltar essa parte da BNCC, porque tem até uma ponto lá que fala das diferenças de idade na pré-escola, né, de aceitação, ou criança que é muito pequena, criança que já é maior. Eu não cheguei a estudar muito sobre isso, confesso, eu comentei, né, pessoal, por quê? Eu não sou pedagoga e a minha formação é voltada para a educação profissional e eu trabalho com Fundamental 2. Então, eu nunca li essa parte específica da BNCC voltada para a educação infantil, apesar de saber que tem esses pontos. E mesmo vendo que não está no edital, mas alguns pontos aqui que eu já tenho falado e que eu vou linkar, e como você bem colocou, talvez seja importante, né? Até procurei uma cartilha, mas não achei. Essa semana eu fiz isso, mas não achei no site do MEC, para a gente poder, vocês poderem amarrar mais essa ideia, né, da organização do trabalho, entender sobre desenvolvimento, né, sobre a ludicidade, porque na verdade é como se fosse um tema único, né? Então, eles não colocaram o BNCC, mas quem tiver interesse e oportunidade, condição de ler, é muito bom. Melhorou mais? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Já chegou a configuração no meu computador hoje. Eu vou olhar direitinho. E aí, nós temos a importância contextual, então, e a importância significativa ou conceitual. Nessa aprendizagem significativa que é voltada e pautada para a ação do trabalho pedagógico mesmo. Né? Ação do professor, desenvolvimento técnico do professor. Que, se resume, não é somente isso, né? Lógico, mas ele é imprescindível que comece pelo planejamento. Então, o planejamento é a base aí da organização do trabalho pedagógico, de qualquer profissional da educação, né? Em especial, professor. Mas não desconsidere isso aqui, tá? Então, no âmbito da organização das atividades pedagógicas, é essencial que essas sejam planejadas de forma intencional, assim como a gente viu no ponto da ludicidade, né? Do ato de brincar. Todas as atividades, na verdade, elas devem ser pautadas de serem planejadas com intenções, né? Intenções significativas de aprendizado. E sim, não desconsiderar a função social da escola, que primariamente é a transmissão de conhecimento científico. A gente não pode esquecer isso. Né? É a transmissão de conhecimento por meio das, hoje chamadas habilidades, ou objetos de conhecimento. Né? Então, deve levar em consideração os objetivos educacionais que a BNCC traz, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Né?
Então, como eu estava falando anteriormente, talvez seja interessante você dar uma lida na BNCC, né, nessa parte que cabe à educação infantil, porque lá vem trazendo exatamente essa questão das aprendizagens significativas, dos direitos que ele tem para aprender nessa etapa, né, nessa etapa da criança, da pré-escola. Ele vem trazendo também outras consonâncias assim com a legislação, né, com a política pública educacional, do que deve ser, como orientação mesmo, do que deve ser abarcado no cotidiano, né, da sala de aula. E aí ela contempla as necessidades e interesses das crianças, bem como os conhecimentos prévios que elas possuem, né? O planejamento deve ser pautado nisso, de forma intencional, transmitir conhecimento científico, mas considerar também as suas especificidades e os interesses, a sua realidade. É só lembrar de Paulo Freire. Preciso considerar a realidade com que ele vive. E realidade esta, realidade na sua totalidade. Realidade social, cognitiva, emocional, né? Sentimental, afetivo, todos os sentidos, certo? O fato é que a gente sabe que o planejamento também não deve ser algo engessado, né? Você não deve fazer aquele planejamento e achar que tem que seguir ele à risca, porque você precisa dar conta das necessidades e das especificidades dele, né? E olhando o desenvolvimento integral. Então, ele deve ser também flexível e dinâmico. À medida que a gente vai construindo, vai conhecendo a turma, ou a situação individual de cada aluno, de cada criança, isso pode ser pautado de adaptação, né? Conforme o andamento das atividades, conforme as datas que tem, né? Conforme a realidade que se passa naquela comunidade. Então, a gente sabe que a gente vai fazer, todo professor, né? Todo bom professor faz um bom planejamento e sabe que passa pelo planejamento B, C, às vezes até o D. Né? A depender das especificidades que quando chega na turma, acontece algo naquela semana, naquele dia, você vai mudar um pouco ali, né, a sua pauta. Mas o fato é que a organização do trabalho pedagógico e a questão do planejamento é um documento, né? A inserção também dessa organização de forma geral no PPP se faz como um documento, e um documento que mostra a realidade daquela comunidade, daquele aluno. É um documento que mostra, de fato, a sua ação técnica, né? O seu profissionalismo. Então, por isso se faz muito importante estudar a organização, aplicar as concepções aí, teóricas, né, da base, aplicar as concepções curriculares que você tem, né, e trazer mesmo a sua formação plena para dentro da sala de aula. Outra coisa que é muito importante, que a gente não deve deixar passar batido, forma alguma, e se faz de forma muito, muitíssimo especial para a etapa da educação infantil, é o espaço, né? Então, tem uma importância muito expressiva na aprendizagem significativa, que é a condução do espaço pedagógico, né? E de forma muito especial mesmo, gente, para essa etapa do ensino. Então, que o ambiente ele deve ser acolhedor, seguro e estimulante, proporcionando oportunidades para que as crianças explorem, experimentem e interajam de forma livre e criativa. A gente até pontuou um pouco disso, né, na aula de ludicidade, mas o fato é que na educação infantil, o ambiente ele deve ter realmente um estímulo, ele deve ser um estímulo para a criança ter liberdade de procurar, né, conhecer, explorar seu mundo, interagir e a disposição desses materiais também imobiliários, tudo que acontece ali, deve ser pensado de modo a favorecer total autonomia e independência, incentivando a sua participação ativa nas diferentes propostas educativas. Então, reforçando, né? Talvez possa até vir questões pautando sobre isso, sobre a questão do espaço pedagógico, né? A questão sobre o espaço da sala de aula para a modalidade de educação infantil. E isso se faz de grande valia e a compreensão de que, em especial para essa etapa, ela é diferenciada, né? Ela é algo peculiar. Vamos lá. E não tirando também a importância, né?
Nós temos aí as metodologias ativas, a ludicidade e o brincar pedagógico, que deve ter efeito intencional. Não pode ser feito, deve ser intencionais. As metodologias ativas, elas se fazem importante em qualquer etapa da educação básica e em qualquer modalidade, inclusive até a educação superior, né? Mas, quando a gente fala para a educação infantil, a gente entende exatamente essa questão de buscar a integralidade da criança e do adolescente, né? No caso da criança. Buscar a integralidade da criança, buscar que ela realmente seja observada como ser completo, né? Que não precisa só receber informações e conhecimentos escolares, mas conhecimentos da cidadania como um todo, né? E de outros aspectos. Então, escolher e usar adequadamente das metodologias é importante ao também a gente trazer a relação com a sua etapa do desenvolvimento. Né? Então, cada etapa do desenvolvimento, ela vai desenvolver, ela vai ter uma capacidade cognitiva e outras de poder acolher, receber aquela metodologia ativa e participar muito bem, e fazer com que essa aprendizagem tenha efeito. Então, escolher e usar adequadamente metodologias e estratégias de ensino que sejam compatíveis com as características e necessidades das crianças em sua faixa etária. Lembrando que a educação infantil vai de 0 a 5 anos. E aí nós temos a diferenciação, né, da creche e da pré-escola. Então, utilizar-se de abordagens que privilegiem o aprender fazendo, a interação social, a ludicidade e a experimentação são especialmente indicados, lógico, né, para o provimento do desenvolvimento integral, considerando as suas linguagens e formas de expressão, sendo de forma intencional. Intencional com o quê? Com a transmissão de conhecimentos pedagógicos. Viu? Eu não sei quem é que está aqui agora. Todo mundo está com áudio muito ruim, gente? Ou é só essa pessoa? Confirma aí para mim, por favor. Sueli. Moço, me perdoa, mas eu tô achando que é alguma coisa na sua internet, viu, filha? E o que eu tinha de configurar aqui já foi. Mas eu vou mandar a aula, viu? Assim que rodar, eu mando lá. Então vamos lá. Eu acredito que sem o Vixe, microfone, Carol. sem o microfone fica melhor. E agora? Ainda tá ruim? Tô mexendo aqui. Vou seguir, tá? Tô triste que não tá acontecendo. Mas essas coisas hoje, dia, pra mim, tá meio. Ai, meu Deus, que desespero. Peraí, gente, que agora eu fiquei triste. Não gostei, não. Eu quero que fique bom pra todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. E aumentar já tá. Mas se eu tirar o fone, eu não tava conseguindo. Foi na hora que tava mudo. Quando eu botei o fone, ficou. Eu não sei o que aconteceu. Se alguém mexeu na configuração dele. Pois é, porque eu tirei o fone. Vou botar de volta. Coloquei de volta. E aí, teve alguma mudança? Dá para ouvir? Pois é, quando eu tiro, fica sem áudio. Aí depois eu vou ver o que é, tá, gente? Vou seguir. Então, eu estava falando dessa questão das metodologias ativas, né? A importância que tem para todas as etapas e todas as modalidades da educação, mas se faz muito importante a gente ter uma atenção específica aí para a educação infantil.
Então, é porque Marta falou para mim que sem o fone fica melhor, mas aí eu estou mostrando que sem o fone fica mudo, né? Na verdade, sem o fone não fica melhor. Eu sempre uso o fone porque senão vai ficar mudo. Mas eu vou resolver isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido escutar agora. Posso seguir? Pronto. Então, voltando rapidamente, eu estava falando sobre essa importância das metodologias ativas para todas as etapas e também modalidades da educação, mas tem uma especificidade muito grande para a educação infantil e o cuidado e a atenção que nós devemos ter para trabalhar bem essas metodologias com intencionalidade, né? E de forma que se aplique de fato à faixa etária, né? Observando e lembrando aí que nós temos creche e pré-escola, certo? Vamos lá. As premissas e as metodologias eleitas pelo educador, pelo professor, precisam contribuir para o processo de inserção e acolhimento das crianças e de suas famílias na instituição. E, de forma geral, gente, deve respeitar duas condições, né? A sua pluralidade, ou seja, o seu ser plural, cheio de valores diferenciais, né? Cheio de especificidades e, principalmente, respeitar a diversidade que há, né, no ambiente da sala de aula. Então, diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural. Então, são as premissas básicas, a questão do respeito, né, a pluralidade e a diversidade como um todo. Isso aí já resumiria, né? Respeito. Se tratando do desenvolvimento integral, então é um ponto que a gente vem falando aí, na verdade, desde a primeira aula, né? Foi sociedade, educação e sociedade. E aí, ela versa sobre o seguinte: o observar o aluno como um todo, observar todas as suas circunstâncias, não somente o seu aprendizado cognitivo, né? Mas vai além do que isso, e como eu falei anteriormente, espero que quando a gente voltar a estudar a legislação, que isso fique um pouco mais amarrado, essas ideias, né, na mente. Qual é a ideia aqui? É entender que a criança, já começamos a falar sobre isso hoje, não é que vai ficar muito fechadinho, que a criança ela é um ser social, ela é um ser que tem direitos e deveres, e que antes ela não era observada dessa forma, né? Então, ao observar a inserção que ela tem, a inserção que ela tem em outras políticas públicas, e o dever, e até mesmo, principalmente, o direito que ela tem de ser acolhida nas demais políticas públicas, em especial aqui, a saúde, a própria educação, né? E a área social, é entender que ela é dotada de direitos e ela não pode ser restrita apenas ao espaço da escola. Então, a organização do trabalho pedagógico deve ampliar essa questão, mas abrange também essas parcerias com a família, com a comunidade e outras políticas. Então, o desenvolvimento integral é a observância do aluno na sua totalidade e no seu acesso aos direitos garantidos que tem desde a Constituição Federal, de 88, né? A construção de um bem-estar das crianças, rede de apoio e colaboração é fundamental para garantir o sucesso do trabalho pedagógico. Então, o desenvolvimento integral vai pautar sobre isso. Ele ainda é ponto, né, de, de conversa ainda nas outras aulas. A gente ainda não se perdeu dele, não. Está sempre presente. Como uma conclusão aqui reflexiva para o nosso momento, não esgotando o conteúdo, ele é digno de uma disciplina todinha, né? Não é à toa que a gente estuda a organização do trabalho pedagógico, eu mesmo tive essa disciplina específica na minha licenciatura. Ela tem aí como conclusão a gente entender que não esquecer de planejamento, que é base, né? E que essa organização, ela requer um olhar sensível, comprometido e reflexivo por parte de nós educadores, que reconheçam as crianças como sujeitos de direitos e protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem, e não esquecer que essa organização é a sua demonstração do seu trabalho técnico, né? Sendo aí um processo contínuo e dinâmico e que demanda constante reflexão, planejamento e ação para garantir as experiências educativas de qualidade e significativas para todas as crianças. Então, em resumo,
é a gente também compreender por parte do nosso olhar enquanto categoria, independente de estar na condição de monitor ou qualquer outro profissional da educação. Se você pauta em realizar um trabalho pedagógico, né, é preciso organizá-lo previamente, planejar com antecedência, e isso aí é a demonstração do profissionalismo, né, da capacidade técnica que os profissionais têm de realmente fazer a educação, é a comprovação de que é possível fazer comprovação e que temos também técnicas, para além de dons, né? Claro que os dons, às vezes, expressam muito mais, gostar, tem que gostar muito, mas é uma resposta, né? Essa questão da organização do trabalho é uma resposta à legislação vigente, às normativas e a outras questões que versam sobre os aspectos educacionais, ao mostrar que o professor ele também é dotado de uma capacidade técnica para atingir um objetivo. No caso aqui na educação infantil, a intencionalidade de transmitir conhecimento, né, por meio de ferramentas como pelo menos, como por exemplo, metodologias ativas e a ludicidade com intenção, ferramentas essas para transmitir conhecimento, né, que é ainda a função social da escola, certo? E aí, gente, podemos ir para as questões, vocês têm alguma dúvida ou querem pontuar alguma coisa a mais, além? Eu sei, né, que é ponto de vocês aqui, é, é, é área de vocês, então são vocês que podem aí falar muito mais, né, sobre a organização do trabalho pedagógico nessa etapa. Então, vocês que estão lá na ponta. Alguém? Alguém? Então, vamos seguir para as questões? Vocês preferem? Acho que temos quantos hoje? 7? Descobri que tem uma que já foi até colocada em outra aula, mas eu não lembrava, viu, gente? E considera aí que, ó, Chico com Teco já não está mais também assim, né? É muita coisa para a gente ver, mas enfim, é bom a gente revisar. Na questão 1, lembrando, todas são da OCP essa aqui, tá? Mas tem algumas que só tem 4 alternativas, porque foi antes da pandemia. Ela teve uma reformulação. Aí, Marcinha, que bom. Ela teve uma reformulação de 2021 para cá e passou a ser 5 alternativas. E aí, por isso que tá algumas assim diferentes, mas todas são Instituto OCP. Composta por uma estrutura básica, essa ação torna-se a espinha dorsal das atividades cotidianas da educação infantil e é compreendida como a forma prática de desenvolver o planejamento. O enunciado refere-se à organização do trabalho pedagógico, B, gestão do projeto pedagógico da escola, C, rotina na sala de aula, D, organização do trabalho do educador e E, relação tempo e espaço da sala de aula. Mais alguém? Quem respondeu C. Agora, gente, a gente tem que chutar. Na prova, não, vocês não vão deixar sem. Isso eu sei. Vocês vão tentar chutar alguma coisa. Tenha vergonha, não. Erra agora mesmo. Ou acerta. Tu colocou cadê? Essa aqui eu acho que o povo ia querer recurso na fé. Mas o segredo está no enunciado, tá? Ó, ela quer saber como que é a forma prática, ou seja, o seu dia a dia, tá? Como é que é a estrutura da ação do dia a dia das atividades? A resposta aqui é a letra C, segundo a banca, tá? Rotina da sala de aula. Rotina na sala de aula. Então, ela considerou como correta essa aqui. No caso, a organização do trabalho pedagógico não é, porque seria algo do todo da escola, inclusive do planejamento de gestão, né? Incluindo aí o nosso PPP. Então, não é a atividade do cotidiano, né? Segundo o que a banca colocou.
Gestão do projeto pedagógico, a mesma coisa, também não. A letra D, a organização do trabalho do educador e relação tempo e espaço na sala de aula, né? Também não foi considerado como uma forma prática do meu planejamento, mas sim algo que antecede, né? Não é na hora que acontece. Então, é uma questão, na verdade, confusa. Eu acho que até caberia sim nela aqui. Mas o segredo é entender que ela pergunta sobre as atividades cotidianas de forma prática, aquilo que está sendo vivido no momento, né? E aí, o gabarito é a letra C, de rotina, tá? Podemos ir para dois? Ou alguém quer brigar por essa questão? A gente vai ter questão para brigar, viu, gente? Fique esperto. Pode ter certeza que do jeito que o CP está caminhando, sempre vai ter, né? Brigar por recurso. Podemos seguir? Vou seguir. Vocês estão quietinhos hoje. O que foi? Tô triste com o quê? Vamos lá, questão 2, ó. Essa aqui tem uma redação um pouco maior. Essa questão também me deixou intrigada, mas enfim, vocês talvez possam até me ajudar mais. Nas escolas da educação infantil, o planejamento e a organização dos espaços devem ser flexíveis, tá? Em relação ao tema, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeiro, a criança deve expressar seus desejos quanto à organização da sala de aula, principalmente no que se refere à mobília. 2. Tanto a organização quanto a mobília devem favorecer o processo de aprendizagem das crianças nas escolas de educação infantil. 3. A decoração das salas de aula e a disposição dos objetos não influenciam no processo de aprendizagem das crianças. E 4. É importante que os professores busquem a parceria das crianças na organização da sala de aula. Aí segue o enunciado, né? Letra A, apenas 1, 3 e 4. Letra B, apenas 1 e 2. Letra C, apenas 1, 2 e 3. 1, 2 e 4, perdão. Letra D, apenas 2 e 4. E letra E, apenas 3. Isso é que esse povo tá afiado, viu, gente? Vocês estão afiados. Não, não é bom fazer comparação, mas eu vejo que em algumas questões parece que a turma, mesmo não estando convivendo ali na mesma sala, consegue ter, não sei se a abordagem da aula interfere, mas consegue ter uma percepção diferente com relação às questões. Mas eu tento fazer a mesma abordagem, a mesma coisa, eu falo, não falo não, né? Mas enfim. Questão 2, letra C, tá? Então, ela colocou como certa a primeira assertiva, a segunda e a quarta. Vamos lá ver. Então, a primeira, ela colocou como certa, a segunda e a quarta, tá? A 3 não está certa, por quê? Vamos ver. Opa, perdão. A decoração da sala de aula e a disposição dos objetos não influenciam. Então, a gente viu que não é verdade. Na verdade, influencia muito, principalmente para essa etapa, tá, gente? No processo de aprendizagem das crianças. Então, de fato, ela está errada, tá? A primeira, eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida, e é isso que, se vocês quiserem até partilhar aqui comigo, eu agradeço. Porque eu, inicialmente, não tinha considerado essa expressão dos desejos da criança quanto à organização da sala de aula, né? Mas a banca considerou como certa, principalmente no que se refere à mobília. Porque eu entendi aqui que no caso da creche, exatamente, foi isso que eu imaginei, Simara. No caso, principalmente da creche, né? Eu não vejo assim uma forma da gente realmente deixar essa expressividade dos desejos da criança tão aflorada, e mesmo assim não é uma coisa que na prática, eu acho que como é que fala? O elaborador aqui, né, da questão não foi muito feliz nessa assertiva, não. Né? Ela me deixou, inclusive, ela me fez errar só por causa dessa primeira. Porque eu não concordei com isso. Mas, enfim, a banca colocou como certa, né?
da criança expressar seus desejos quanto à organização. Então, considerem uma criança que já está numa fase mais, né, pré-escola mesmo, já na 4, 5 anos de idade, certo? 2, tanto a organização quanto a mobília devem favorecer o processo de aprendizagem das crianças, isso aqui a gente não tem dúvida, a gente viu que, de fato, isso se faz muito importante, naquela questão do espaço, né, mesmo da sala de aula, que a gente pontuou aqui. E a quarta assertiva, né, é importante que os professores busquem a parceria das crianças, isso também é muito importante, principalmente para desenvolver a autonomia, né, principalmente para que ela também se responsabilize por guardar os objetos, né? Todos esses processos que a gente vai adicionando aí de valores, tudo, se faz muito tranquilo. Então, essa questão está certa, essa assertiva. É. Pois é, como que não entendi também? Ô, Márcia, eu, no caso aqui, né, não sei qual o argumento que eu teria que procurar também, né? Porque para recursos, gente, a gente fala assim, eu brinco com recursos também com vocês, mas você me chama a atenção para algo importante, né? Todo recurso que a gente vai fazer para a gente ganhar, a gente tem que ter um argumento muito plausível. Então, tem que trazer ali um teórico de referência, né? Um autor de referência muito bom, que realmente prove, né, na pesquisa acadêmica, que aquilo ali está sendo discutido, pelo menos, ou está sendo realmente tá contraditório com o que a assertiva, a questão toda do enunciado pediu. Então, eu acho, né, exatamente. Eu não sei aqui, eu não posso falar assim, oh, será que dá recurso? Porque, no caso, eu, Raíssa, neste momento, com vocês, eu desconheço por também não estudar especificamente essa etapa, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês, não se limite aqui também nesse caso, se puderem, até mesmo ler a BNCC, né, nessa etapa, é importante. Eu acho que vai ser um diferencial para vocês, ainda que não está no edital, né? Não é colocando mais coisa para estudar, mas eu acho que realmente vai dar uma clareada aí nas ideias com relação aos temas. É Ô, isso. professora, porque a criança já chega no E aí eu não espaço, sei, mas a gente poderia ver, a né? criança já chega no espaço, já acha o Olha, espaço imobiliado. eu Como que mesmo só pode? campeã para poder, quando eu vejo um recurso da minha área que dá, eu corro atrás. Já ganhei recurso. Já ganhei, porque eu sou chata, né? Se a gente consegue, tá lá para a gente pelo menos tentar. Mas enfim, eu fiquei muito na dúvida dessa primeira, tá? Mas a 2 e a 4 não temos dúvidas aí que de fato responde ao enunciado da questão. Aí, no caso, a gente já responderia, né? 2 e 4. De qualquer forma, você já vinha aqui, ó. Tudo que tivesse a 2 ou a 3, você já cortaria, né? Então, eu já cortaria a B, só para fazer por eliminação aqui, experiência por eliminação, né? A 3 não é, eu já cortaria. E a E também. Então, eu coloquei a D no primeiro momento, né? Porque eu não entendi essa primeira. Mas, enfim, apenas 2 e 4 seria o que eu marquei, mas a banca considerou também assertiva primeiro, né? Letra C. Então, ela colocou como letra C, certo? Primeira questão, letra C. Segunda questão, também letra C. Podemos seguir? Essa aqui já tem uma redação mais extensa. Foi essa aqui que já foi, né, Márcia? Eu acho que é. Ô, gente, eu tava doidinha, não percebi não, mas enfim, né? Vamos lá. Acho que é a próxima, professora. Socorro, Deus! As escolas de educação infantil são importantes instituições da nossa sociedade contemporânea. Porém, assim como qualquer instituição, elas apresentam contradições próprias da sociedade em que estão inseridas. Mediante esse quadro, é correto conceituar a gestão democrática na educação infantil como, tá? Ela está dizendo que apresentam contradições, e gestão democrática aqui, gente, também faz parte do processo pedagógico, tá? Letra A. Processo pedagógico liberal que viva acompanhar os envolvidos dentro da escola para que cumpra os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Letra B. Uma diversidade de funcionamento da escola buscando a transparência das ações políticas e ideológicas da instituição. Letra C. Uma necessidade de elaboração e produção de novas formas de subjetividade nas crianças entre 0 e 5 anos. D. Uma forma de administrar a escola e suas funções culturais, dando a maior nota no IDEB. E letra E. Coordenação e acompanhamento do processo pedagógico, bem como seus aspectos políticos, administrativos, financeiros e culturais.
tá? E aí? Então, a gestão democrática, né, ela vem trazendo essa ideia de que a gente deve incorporar a visão da comunidade escolar, e não somente gestão, direção, coordenação, mas de um todo. Então, ela se faz contraditória por isso que algumas outras organizações também, não somente, mas por isso, diferente de outras organizações e outras instituições, ainda tem uma gestão muito verticalizada, né? Em que diretor, dono, né, administrador, decide sobre isso, mesmo na administração pública, mas na escola já é diferente. Né? E aí ela vem perguntando quais são essas contradições e o que é que realmente faz acontecer. De fato, a letra E, né? A letra E, todo mundo tem condições, deve participar na coordenação e acompanhamento do processo pedagógico, bem como de seus aspectos políticos, administrativos, financeiros e culturais. Então, todo mundo, se participar das atividades propostas, né, por quem está à frente articulando isso, tem direito de pautar, de falar, pelo menos, né, expressar sobre uma ideia, uma opinião acerca do que está acontecendo na escola. Então, a letra A, né, fala que é um processo liberal que visa acompanhar os envolvidos dentro da escola para que cumpra os referenciais. Então, não é só isso, né? Não é só cumprir, a escola não é só cumprir o que a lei pede nesse sentido, né, em prática. Uma diversidade de funcionamento da escola buscando a transparência das ações políticas e ideológicas. Nada a ver. A necessidade de elaboração e produção de novas formas de subjetividade nas crianças. Por mais que a gente está falando da educação infantil aqui, mas também não se resume só a isso. Né? A educação infantil não deve ser colocada só. Não tem só esses problemas de convivência, tem problemas também financeiros, de recursos, né? Recursos humanos. E letra D, de forma alguma, a gente pensar só no IDEB. Até porque nosso aprendizado com as crianças não se resume em ter avaliação por mérito. Temos avaliação já, né? Na educação infantil, mas não é uma avaliação por nota, não é uma função de administrar nesse sentido. Então, é uma questão até bastante complexa, que mais voltada para a gestão, mas eu coloquei aí, nem sabia, nem lembrava, gente, que estava repetida, me desculpa. Mas traz essa visão, né, também da gestão democrática na visão da gestão escolar, né? Questão 4 aqui já é antes da pandemia, como eu falei com vocês, essa questão de 2019. No planejamento de ensino, os recursos didáticos devem ser considerados como, e aí, letra A, um elemento que trará ao aluno a aprendizagem do conteúdo. B, algo que impede da relação, independe, perdão, da relação com o ensino, por estar voltado à aprendizagem do aluno. C, algo que deve proporcionar ao aluno o estímulo à pesquisa e à busca de novos conhecimentos. E D, o elemento mais importante de intermediação do processo de ensino e de aprendizagem. E aí? Quatro, né? Mais alguém, gente? Uma aguinha. Então, gente, no planejamento, o uso de recursos, ele se faz importante em qualquer etapa e modalidade, né? E, de fato, se pensando nas modalidades de ensino, ele não especificou aqui que era educação infantil, tá? Qualquer modalidade, inclusive no ensino superior, é algo que deve proporcionar ao aluno estímulo à pesquisa e à busca de novos conhecimentos, né? De forma alguma, ele trará ao aluno o aprendizado apenas do conteúdo. A ideia do uso do recurso não é só isso. É justamente ele também ter a habilidade, principalmente no caso do jogo, né? A desenvolver habilidades nesse uso, né? Outros tipos de conhecimento que é agregado. Letra B. Algo que independe da relação com o ensino, por estar voltado à aprendizagem, também não faz sentido, né?
tudo deve estar interligado. Depende, sim, do conteúdo que versa sobre aquilo que o professor falou em sala de aula, aquilo que ele vai abordar, né? Tem que ter alguma relação ali com o objetivo que o professor está querendo transmitir. Então, não faz sentido você também ter um recurso didático só por ter, né, de forma aleatória. E o D, a D, o elemento mais importante de intermediação do processo de aprendizagem. Gente, não é mais importante, tá? A gente deve também viver sobre a realidade, porque muitas das nossas escolas creches sequer têm, de fato, recursos, né? E a depender da forma como esse aluno aprende, a gente tem vários métodos de aprendizagem aí, não necessariamente ele depende de um recurso didático também. Se fosse assim, a gente não está nem conseguindo fazer educação, né? Nas nossas escolas públicas. Muitas vezes não tem recurso didático. Então, não depende, não é algo que é importante, que é extremamente necessário, né? Que é assim, imprescindível ele ter. Ele pode também aprender, é claro que é muito significativo, mas ele pode também aprender somente com a linguagem oral e escrita, né? Realmente com o conhecimento do professor e a visão de realidade do mundo dele acerca daquilo ali. Ele pode aprender, tá? Então, a 4 é a letra C. Vamos seguindo? Podemos ir para 5? Essa aqui também tem uma redação bem maior. Podemos? Tá, né? Vou seguir. Questão 5. Nos últimos anos, tem se ampliado o campo de atuação dos profissionais de educação para espaços não escolares, como em movimentos sociais, empresas, hospitais, presídios, organizações comunitárias, instituições culturais, de lazer e turismo, entre outros. Nesses espaços, o profissional educacional tem como função: letra A, elaborar e desenvolver projetos que visem ao trabalho da escola de forma humanizadora, a fim de garantir a aprendizagem dos alunos em uma prática transformadora. Letra B, elaborar e desenvolver o projeto político-pedagógico da escola em consonância com a realidade existente. Letra C, elaborar e desenvolver projetos a fim de supervisionar as diferentes relações existentes no espaço. Letra D, elaborar e desenvolver projetos que contribuam com o desenvolvimento técnico e racional do ambiente. E letra E, elaborar e desenvolver projetos que visem ao trabalho em equipe e à formação humana, orientação, coordenação com o propósito de transformação dos sujeitos envolvidos no processo. E aí, meu povo, essa aqui tá boa. Eu tenho uma pauta para falar sobre ela. Tati colocou letra E, mais alguém? Isso, meu povo. Bem, menina. E meninos, assim no gesto por aqui que tá sumido, né? Tá quietinho. Mas tá aqui também com a gente. Então é isso mesmo, tá, gente? Essa questão aqui, que eu quero falar com vocês, na verdade, é muito simples, né? E muito óbvio. Eu acho que é essa questão que sintetiza tudo o que a gente está falando aqui agora, desse novo movimento, dessa nova mudança, né? Dessa nova atuação dos profissionais, por exemplo, essa mudança toda que teve no edital para monitor, muita coisa da área social, porque a gente está ganhando espaço, né? Claro que está mais voltado aqui, provavelmente, para o profissional pedagogo mesmo, né? Que é o profissional técnico, fica a responsabilidade por isso, mas tem outros aí, qualquer licenciado, ele tem total aptidão para poder trabalhar em outras instituições que não somente no âmbito da escola ou da educação, né? Então, aqui, ele deixa bem claro essa questão, né? Qual a função desse profissional nestes ambientes, e, claro, elaborar e desenvolver projetos que evitem o trabalho em equipe, a formação humana, orientação, coordenação com o propósito de transformação do sujeito, ou seja, propósito de transformação, mudança social, mudança cognitiva, né? Mudar a realidade dele envolvido nesse processo, independente do ambiente que ele está, seja saúde, né? Seja social, seja lazer, seja meio ambiente, não importa, né? Então,
Da letra A e da letra B já não é, porque a questão fala sobre ambiente que não é somente educação. E aqui versa também sobre aquela questão. Assim, ao extrapolar a transmissão de conhecimento da função social da escola. Então, aqui é desenvolver, que eu tenho dito com vocês em vários momentos, que é o fazer educação social. E não se resume, mas a gente pode falar muito bem da questão do acesso à informação. Então, fica muito claro, né, colocar a educação social igual a acesso à informação. Então, aqui acesso a informações outros que não somente. Então, letra A e letra B não cabe a resposta, porque o profissional da educação não fica só mais na escola, não tem mais essa responsabilidade. Claro, se ele tiver, né, alocado cargos para atuar, para estar atuando em outro lugar. Letra C, elaborar e desenvolver projetos a fim de supervisionar as diferentes relações existentes no espaço. Ele não tem essa responsabilidade de supervisão apenas, tá? Ele tem também a necessidade de ter elo e ter coparticipação nessas relações. Então, ele não fica como a parte da gestão, olhando, né? Construa essa visão verticalizada da coisa, da administração. E elaborar e desenvolver projetos que contribuam com o desenvolvimento técnico e racional do ambiente. Isso também é, a atribuição dele é importante, mas não está completa. Já que ele também tem essa atribuição de levar a informação tentar, para que no momento que a gente fala de pensar em projeto, a gente não deve ficar ali na nossa cabeça, né? Pensando em algo só voltado para aquele movimento que a gente inseriu. Na letra E, certo? Essa questão eu achei ela fantástica na hora que eu vi para o SMA. Porque essa realmente eu acredito que todos os outros temas, talvez, possam vir questões nesse estilo, quando eu venho falando com vocês, misturado, tá? Uma mistura. Posso ser que agora ela trabalhe nessa. Vamos ver, né? Questão 6. Podemos seguir, meu povo? 6 e 7. Mais duas de hoje. Questão 6, então. Ó, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão promover o trabalho coletivo e a organização de espaços físicos que assegurem a criança, tá? Ó, está pedindo aqui para promover o espaço físico, o trabalho coletivo e espaço físico. Letra A. Deslocar-se e movimentar com amplitude na sala de aula e áreas externas. Letra B. Movimentar-se nas áreas externas somente com seu grupo de necessidade. Letra C. Ter acesso somente aos espaços exclusivos como o parquinho. E letra D. Movimentar-se livremente na sala de aula. Vamos lá. Aqui vocês não precisam de influência, né? Talvez eu estaria precisando. Mas, mesmo que não seja, a letra A é a alternativa correta, certo? A partir do momento que a criança tem direito de brincadeira. Né? Então, por mais que na prática a gente tenha algumas observações sobre esse espaço das áreas externas, esse movimentar da criança, né? Mas é direito dela, ela ter essa liberdade de brincar e de ir para esses espaços. Então, isso está lá é porque não é também, né? Tanto esse processo de organização e da liberdade, da inclusão da importância do espaço para essa etapa, não é. E aí deslocar-se o movimento com amplitude, certo? A letra B, tenha cuidado com esse somente, né? Não somente, olha que redundância, mas é isso, não somente na nossa área de conhecimento ou para a nossa banca, mas normalmente questões que têm somente, exclusivamente, tendem a estar erradas, tá? Então, letra B não é seu movimento está somente em seu grupo na universidade, somente em espaço exclusivo, não responde, não está relacionado, né, com o conceito dessa liberdade que a criança tem, certo? E letra D, movimentar-se livremente na sala de aula está correto, mas está incompleta diante da letra A.
está incompleta porque ela tem o livre acesso a brincar também em outros espaços que não somente na sala de aula, tá? Então, por isso que não responde. Letra C, letra D está errada. Então, a alternativa da 6 é a letra A. Fala, meu bem. Ixi, meu Deus. Vou voltar. E agora, vocês me escutam? Sim. Tem alguma coisa no meu computador. Começou isso hoje. Mas, enfim, vocês entenderam a resposta da questão? Ou quer que eu repita? Por favor, professora, tem como repetir? A dela está incompleta, tá? Estava finalizando isso. Ela está certa, mas ela está incompleta, porque há liberdade total dessa criança ter acesso a outros espaços que não somente a sala de aula, tá bom? Pede para a gente finalizar hoje e eu ver como é que eu resolvo isso aqui com vocês. Vocês não podem passar por isso nas próximas aulas, de forma alguma. Eu não oro nem para Deus prover essa questão, que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas enfim. Questão 7. Bom planejamento das atividades educativas desenvolvidas na educação infantil e na perspectiva do cuidar e educar favorece, o que é muito importante, especialmente para o cargo de vocês, tá? Letra A. A segurança pessoal e o conhecimento de mundo. Letra B. A satisfação das necessidades físicas e biológicas das crianças. Letra C. O desenvolvimento de competências para a criança cuidar apenas de si. E letra D. A construção de sentidos pessoais e significados coletivos na constituição dos sujeitos envolvidos. Vocês continuam me escutando ruim ou melhorou um pouquinho? Letra D. Mais alguém? Colocaram D. Vamos, meu povo. É isso mesmo, gente. Aí, tá vendo? Vocês acertaram mais que errado. É ótimo. É excelente, tá? Letra D. Então, mesmo na perspectiva do cuidar e do educar, a construção de sentidos pessoais, né? Com sentidos cognitivos, significados coletivos na constituição dos sujeitos envolvidos é importante. E sujeitos envolvidos, toda a comunidade, viu? Não somente as crianças. Claro que principalmente as crianças. Mas enquanto nós, educadores também, demais funcionários, né? Dentro dessa perspectiva da educação infantil, todo mundo tem que ter essa construção de conhecimento. Então, a segurança pessoal e o conhecimento de mundo não se resume, né, a essa questão do cuidar e do educar. A letra B, a satisfação das necessidades físicas e biológicas, isso aqui não mesmo, né? Até porque isso é importante, gente, muito importante, especialmente na creche, tá? Ótimo! Parabéns, Marcinha, muito bem. Quando a gente vê a questão da letra B, gente, eu chamo a atenção de vocês aqui, justamente para também as etapas do desenvolvimento infantil, novamente, tá? Então, a gente tem aí as necessidades contempladas, a depender da sua faixa etária, e à medida que ele atinge a cognição, né, e outras questões que ele consegue ali fazer suas atividades fisiológicas, por exemplo, ele vai precisar de aprender outras necessidades físicas, né? Então, cada etapa, especialmente na creche, à medida que ele vai desenvolvendo o seu intelecto ali, a sua idade vai aumentando, ele vai precisando de outras necessidades. Então, nunca que vai ter, especialmente nessa etapa, uma satisfação plena das necessidades físicas e biológicas da criança. Então, por isso que o cuidar e o educar também não se resume a isso, tá? No caso dessa etapa da modalidade aí da educação básica. Letra C, o desenvolvimento de competências para a criança aprender a cuidar de si. Até aí estaria certo, né? Mas não é apenas de si. Ela tem que saber cuidar do outro também, ela tem que saber pelo menos apontar. E aí tá errada por isso, tá? Bom, gente, para hoje é isso tudo. Peço desculpa pelo ocorrido aí do áudio, né? Agradeço a oportunidade, espero que eu consiga resolver.
para que nas próximas semanas a gente consiga avançar ainda mais, tá? Parabéns, parabéns para quem está evoluindo. Que bom, meninas. Fico feliz. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Estudem, tá? Estudem as outras áreas, por favor. Não fiquem presos só aqui na área de conhecimentos específicos, não. Beijo, fica com Deus. Até mais.